Olá, usuários da planilha Delombello. Este vídeo é uma continuidade do vídeo anterior, onde falávamos das diferenças entre a versão 5 e a versão 6. E aqui falamos especialmente para os usuários dos planos Starter e do plano Premium ou superior a Premium, porque quem é Starter tem algumas funcionalidades adicionais, né, em relação ao gratuito, e quem é Premium tem uma funcionalidade adicional, que é a funcionalidade multi-investidor. Então começamos mostrando aqui uma versão da planilha Starter, depois mostraremos uma versão multi-investidor. O que muda? Agora você tem a opção de organizar o seu portfólio em books, books de renda fixa, books de renda variável. A configuração de quais são os books, os nomes para os books e quais ativos fazem parte de cada book é livre, você faz na aba configuração dos books. Depois nós vamos mostrar para vocês num vídeo específico como é que você configura os books. Tá? Além dos books, né, você tem aqui a opção de organizar o seu portfólio em carteiras. São as mesmas carteiras que estão configuradas aqui na aba Config Carteiras. Essa aba está disponível para todos os usuários, inclusive os usuários da versão gratuita. Né? Mas agora você pode organizar, pode criar carteiras, habilitar carteiras e ter aqui o seu portfólio organizado e totalizado, né, por carteiras, né? Carteiras large caps, então ele totaliza aqui o valor investido, o valor de mercado, lucro, etc., que eu tive com as ações, né, ou com os ativos que fazem parte dessa carteira. Também ele totaliza as carteiras aí que são de renda fixa ou de outras categorias que não estão configuradas aqui na aba da Config Carteiras. Além disso, eu posso agora filtrar apenas os ativos de uma determinada carteira, então eu tenho esse filtro adicional aqui por carteira, e ele me exibe aqui então só os ativos da carteira que eu selecionei, tá? Só os ativos da Small Caps, ou por exemplo, só os ativos da carteira de FIIs. Então, estou mostrando apenas alguns exemplos aqui. Se você tem as carteiras habilitadas, né, normalmente a gente pode usar a planilha com esse layout aqui, books e carteiras habilitadas, e pode omitir esse primeiro total, porque não há mais necessidade de... As informações são as mesmas, né? Os valores aqui que estão sendo exibidos aqui são os mesmos totais que estão sendo exibidos aqui, só que numa outra formatação. Mas no momento que você tem as carteiras habilitadas, faz sentido você também abrir essas primeiras colunas aqui que vão exibir para você aqui cada um dos ativos, em que carteira ele faz parte. Lembrando que um ativo poderia estar figurando aqui em mais do que uma carteira, aqui nesse caso só está figurando numa das carteiras, né? E qual é o ranking desses ativos, né? Mesmo que eu tenha aqui ordenado, por exemplo, em ordem alfabética, ele mantém aqui uma exibição aqui do ranking para mim. Tá? Esse ranking é o ranking que nós temos aqui na aba Config das carteiras. Os ativos podem ser ranqueados em grau de importância, né? E aí então aqui na aba Portfólio eles são exibidos, podem ser exibidos, né? Aquele ranking é exibido aqui para você acompanhar em que posição aquele ativo está em termos de importância dentro daquela carteira. Tá? A aba Summary, ela mostra um resumo, é uma aba bem interessante que mostra um resumo dos seus books, como é que está a organização do seu portfólio, né, em renda fixa e em renda variável, e o total dos seus investimentos. E o teu lucro total até agora, de como esse lucro é formado. Né? Um gráfico aqui mostrando o seu portfólio de renda fixa e de renda variável, e dentro da renda fixa como é que está a distribuição dos seus ativos por classe, né? E aqui a rentabilidade das suas carteiras. Então é uma aba assim, para a gente acompanhar no dia a dia o nosso portfólio. Tá? Bem, basicamente eram essas as adicionais, as funções adicionais para o usuário Starter. Para o usuário Premium,
tem tudo que o usuário Starter tem, mais a opção aqui de selecionar investidores. Ó. Eu quero só os ativos da Mary, só os investimentos da Mary ou os investimentos do John. Aqui eu estou usando Mary e John como exemplos. Né? Se eu desligar aqui o John, ele vai exibir aqui só as informações da Mary. Eu preciso recalcular aqui para exibir. Ou só os ativos do John ou dos dois juntos de forma consolidada. Aqui na aba normal, nas operações normais, agora nós temos uma coluna adicional para eu indicar aquela transação, né, a quem ela pertence. Assim também ocorre na aba Day Trade e na aba Proventos. Né? Toda vez que eu registro um provento aqui, eu registro também de quem é aquele recebimento de provento. Tá? Então é essa função adicional que nós temos para os usuários Premium, que é uma função bem interessante para quem usava antes várias planilhas de Lombello e agora pode consolidar tudo em uma única planilha, não precisa mais ter várias planilhas, uma para cada investidor. Obrigado por estar usando a planilha de Lombello. Assista os vídeos específicos sobre o funcionamento, né, de cada uma das abas. Até a próxima. Bons investimentos.